Irmãos e irmãs, amigos, amigas, simpatizantes da nossa doutrina, um abraço fraterno em todos vocês. Se sintam acolhidos nesse momento através desse nosso canal do YouTube, criado pelo Grupo Espírita Francisco Xavier, para diariamente fazermos leituras, refletir sobre elas nas nossas vidas, E depois fazermos as nossas preces e irradiações. Então vamos respirar fundo, acalmando bem nossos corações, serenando nossas mentes, para com muito carinho, com muito amor e respeito e humildade, abrirmos naquela página necessária à nossa evolução no dia de hoje. É amar o próximo como a si mesmo, é o capítulo 11º, o maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca os saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer essa pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Capítulo 22, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. São Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores, e tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhes restituir, seu senhor recomendou que o vendesse a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que ele tinha, para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tendo um pouco de paciência, eu lhe restituirei o total. Então o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e remiu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando, e disse-lhes: Restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Tendo um pouco de paciência, eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e saindo, fê-lo colocar na prisão, para nela o ter até que lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflito, foram informar o seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo vir, lhe disse: Mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devíeis. Por que me pediste isto? Não seria preciso, pois, que tivesse piedade de vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração a seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido. São Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a mais completa expressão de caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se deve fazer para os outros o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais dos bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando
os homens as tomarem por normas de conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Então, temos aqui o maior mandamento, né? E a parábola, né, desse Senhor que perdoou a dívida de um servo, e esse servo, saindo dali, né, não perdoou de outro que lhe devia uma quantia bem menor, mas lhe devia. Sempre o Cristo, ele lança ou parábolas ou expressões muito fortes. Essa primeira, quando tentam que o Cristo caísse em contradição ou dissesse coisas que pudessem servir, né, de provas contra ele, o doutor da lei da época o tentou dizendo: qual o maior mandamento? E o maior mandamento não poderia ser diferente do primeiro mandamento de Moisés, há 1.500 anos antes disso, porque isso foi há 2.000 anos, há 3.500 anos, nos 10 mandamentos, o primeiro já é o pai. Honrar o seu pai, honrar. Só que o Cristo agregou, né? E amar ao próximo como a si mesmo. E essa foi a maior, a maior benevolência que o Cristo trouxe para todos nós, que é o de primeiro amar o Pai, honrá-lo, ter humildade com Ele, agradecer pela vida, né? E o segundo, não menor que esse, que é fazer o bem como a gente gostaria que fizessem com a gente. E quando vamos combinar que quando nós estivermos na Terra reinando, tudo isso, esses dois, porque há 3.500 anos a gente não cumpre os 10 mandamentos na íntegra. Mas o Cristo trouxe essa contribuição maior de fazer o bem, né? Como gostaríamos que nos fizessem. Faça ao seu próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse para você. Quer dizer, essa contribuição agregada ao primeiro mandamento, ela possui por si só tudo que nós precisamos para vivenciar, para evoluir, para melhorar, para equilibrar a nossa vida em qualquer lugar. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo realmente faz a diferença. E se fizermos e se cumprirmos esses dois, chega de injustiça, chega de desunião, chega de ódio. Vai chegar esse tempo, nós sabemos, para muitas civilizações já chegou, já passaram, já foram em frente, mas para nós ainda, que estamos num planeta de provas e expiações, ainda vai doer muito, porque para termos essa compreensão, nós temos que tirar de dentro de nós algo, ou várias imperfeições que não permitem que a gente faça tudo isso. É o nosso orgulho, a nossa vaidade, são os ressentimentos que carregamos, a falta de humildade, a falta de modéstia e principalmente, pessoal, possuir dentro de nós muito egoísmo. É esse egoísmo que faz com que a nossa existência seja tão infeliz. Porque essa é a realidade. Aqui na Terra,
nesse presente momento, temos muita infelicidade, muita desordem mental, muito desequilíbrio, muita raiva, muito ódio. E o que reunindo tudo isso, esse conjunto de imperfeições que eu falei, isso está dentro de quem? Do próprio homem. É por isso que há necessidade de gradativamente irmos retirando e substituindo todos esses defeitos, essas imperfeições, substituindo por qualidades. Qualidades que foram colocadas, estão dentro do nosso espírito, nós podemos chegar a tudo isso e vamos chegar, mas é necessário luta, é necessário trabalho, não é um passe de mágica, ninguém vai ficar bonzinho de uma hora para outra, é preciso se esforçar, é preciso primeiro saber quem nós somos, o que estamos fazendo nesse planeta. Por que para A é tão difícil, para B é mais fácil, para C é quase impossível? Por que tudo isso? Essas desigualdades todas, elas decorrem do quê? Do egoísmo. Esse egoísmo exacerbado, esse egoísmo que não enxerga que fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizesse, né, iria cercear esse querer sempre, esse criar-se necessidades a toda hora e totalmente desnecessárias. Nós criamos necessidades. Nós somos aqueles, né, que somos, de uma certa maneira, verdugos de nós mesmos. Nós é que trazemos para os nossos caminhos, através do plantio que fazemos em cada encarnação aqui na Terra ou em outros orbes, né? Um plantio de tal forma desequilibrado que vai nos forçar no futuro a ter que colher. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então a gente depois se queixa dos filhos, se queixa dos relacionamentos, se queixa dos pais, dos políticos, dos governantes. A gente se queixa de tudo, inclusive de Deus. Parece que Ele não nos enxerga. A gente nasceu com doenças, a gente nasceu com sequelas, a gente não tem felicidade, é só dor, é uma luta incessante. Mas isso não é por acaso. É que no momento que nós fizermos essa reflexão, de olharmos para dentro de nós mesmos e vermos nessa trajetória que eu tive até agora, pode ser de 20, 40, 70, 80, não interessa o tempo, eu realmente contribuí para que o que está me acontecendo agora ocorresse, fazer, mas com sinceridade, olhar. Muitas vezes porque existe uma tendência de nós colocarmos a culpa sempre nos outros, ou em outras existências, achando que essa nós somos, né, a cereja do bolo. Não é bem assim. Não somos esses coitadinhos, não. Nós contribuímos muito, inclusive nas nossas presentes existências. Nós contribuímos para o desordem, para o desequilíbrio e para a dor. Só que quando a gente não consegue entrever na nossa presente encarnação os motivos desse sofrimento, dessas doenças, dessas incompreensões, dessas dores, amarguras, depressões, o que acontece? Só pode estar noutra. Desde que eu acordo, eu elevo a Deus meus agradecimentos por estar vivo, né? Meus agradecimentos por tudo que Ele faz. Agora, se eu não tivesse a convicção que eu tenho, que esse Pai é infinitamente perfeito e bom e justo, é lógico que eu não estaria elevando a Ele meus melhores pensamentos e agradecimentos. Por quê?
porque ele seria caprichoso. Ele fez alguém do meu lado que não tem doença, raciocínios rápidos e lógicos, sorte nos empreendimentos, e fez a mim dessa forma. E a outros que a gente vê em piores condições. É por capricho, porque não gostou da minha voz? O que é? Claro que não. São suas leis. E é por isso que é preciso compreender a criação toda. Esse Pai que nos criou simples, ignorantes e todos iguais, mas com aptidões e com condições de, através do nosso livre-arbítrio, fazendo as boas escolhas, chegarmos a bom termo na nossa evolução. Iluminar a nossa trajetória, iluminar o nosso espírito. Então não é a coisa mais difícil do mundo a gente ter essa compreensão, a gente já acordar, raciocinar, refletir sobre as nossas vidas, relacionamentos, tudo, enfim, e ver que aquilo que não foi da nossa presente existência, com certeza é das antigas. E aí o que a gente tem que fazer? Se entregar ao sofrimento, à dor, ao desespero? Claro que não. Vamos refletir o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Vamos ver para que nós viemos aqui, por que a gente lê em muitos livros, né, que existe uma fila de pessoas pedindo, suplicando uma oportunidade. É porque é aqui, com aqueles que nos cercam, que muitas vezes reclamamos, que a gente não sabe por que não gostam da gente, que a gente não sabe por que a gente diz A, eles entendem B. É por isso que o segundo mandamento, né? O primeiro é amar a Deus acima de tudo, o segundo o próximo como a si mesmo, perdoando aqueles que nos perseguem, orando por aqueles que não querem que a gente progrida, não querem nada de bom, que falam em verdade sobre nós. Porque, queridos, essas leis que foram criadas pelo Pai é que vão cumprir o seu papel. Aqueles que hoje não nos entendem, não nos compreendem, nos ofendem, magoam, vão, com o tempo, eles mesmos se dar conta, através do sofrimento, porque estão plantando assim como nós, estão semeando. Se a semente não é boa, é lógico que irão colher frutos não muito saborosos. Então é isso que nós temos que compreender. Primeiro, amar a Deus, entender a sua grandiosidade, todos os espíritos bons que vieram, Jesus então nem se fala, nossos protetores espirituais. Depois fazermos esse trabalho de olhar ao próximo com carinho, com amor, com abnegação, tendo lá dentro de nós uma força muito grande para dizer: tu é meu irmão. Eu sei que se hoje a gente tem dificuldade, vai saber no passado o que eu já não fiz para ti. Às vezes é com o filho isso, às vezes é com o irmão, às vezes são com os pais, às vezes é com o cônjuge. Então, pessoal, vamos aproveitar quando estamos encarnados. Como eu disse no início, como tens irmãos querendo vir, e nós que estamos aqui muitas vezes nos entregamos ao ócio, ou à desordem mental, aos vícios, e fugimos da vida, essa vida abençoada, que só vai nos levar à felicidade. Mas para isso nós temos que lutar, para isso nós temos que nos esforçar, para isso nós temos que fazer o quê? O bem, a caridade, a saída está aí. Fazer o bem sempre, não interessa a quem, não interessa se vão nos agradecer, isso não tem importância. A importância está em nós praticarmos tudo aquilo que nós sabemos que nos traz felicidade e deixar tempo, né? O tempo vai provar. Temos que ter tempo, dar tempo ao tempo e paciência para que esse tempo chegue. Amigos queridos, foi um privilégio mais uma vez estarmos juntos, refletindo sobre temas do nosso Evangelho. Sabemos que para ninguém é fácil,
mas com Cristo, com Deus dentro do coração e essa vontade toda, nós vamos conseguir. Um abraço fraterno a todos vocês. Agora vamos passar para as preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício dos nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde, e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem, sob tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja.